Fala, gurizada! Vamos ver os monômios, então? Bom, monômios, como o próprio nome está dizendo, mono, um só, são termos que vocês até já trabalharam um pouquinho no ano passado, no sétimo ano. 2x é um monômio, tá? O número que está aqui na frente a gente chama de coeficiente. A variável é a parte literal. Então, a variável é a parte literal. Certo? O coeficiente é o número que está na frente, variável, o que está depois são as letras. Por que eu coloquei coeficiente na frente e quase sempre vocês vão ver o coeficiente na frente? Para não confundir. Se eu tivesse, por exemplo, 5y e escrevesse como y5, que está certo, poderia confundir com y na quinta. Então, para evitar essa confusão aqui de coeficiente com expoente, a gente coloca o coeficiente no início do monômio. Tá? Bom, aqui ficou fácil, o meu coeficiente é 2. E se eu tiver esse outro monômio aqui? Qual é o coeficiente? Aparentemente não tem coeficiente. Não tem um número aqui? Tem sim. 1. Tá? Se não aparecer, é porque o meu coeficiente é 1. A parte literal aqui é tranquila, yx. Beleza? Bom, vamos adiante. Se eu tiver dois monômios, por exemplo, 3x e 4y, a variável desse aqui, a parte literal, é x. A desse outro aqui é y. Então, eles não têm nada em comum. Se eu tivesse um outro monômio aqui, 7x, esses dois aqui vão ter alguma coisa em comum. Eles têm a mesma parte literal. Quando dois monômios têm a mesma parte literal, a gente diz que eles são semelhantes. Tá? Então, o monômio 3x e o monômio 7x são termos semelhantes. Cuidado com uma coisa. Se eu tivesse 5x e 8x ao quadrado, eles não são semelhantes. A letra é a mesma, mas o expoente não. Esse 8x ao quadrado aqui está me dizendo que tem duas variáveis x. 8x, x. Então, ó, não é igual. Certo? A parte literal é diferente, a gente diz que eles não são semelhantes. Para ser semelhantes, eles têm que ter exatamente a mesma parte literal, como nesse exemplo que eu fiz aqui. Certo? Bom. Então, termos semelhantes são monômios que possuem a mesma parte literal. Dito isso, se monômios semelhantes são termos que têm a mesma parte literal, que bicho é esse aqui? Que bicho é esse? É um bicho. Tá? Não estou falando no sentido figurado. Aqui eu estou escrevendo o nome de um animal. Pense um pouquinho, que animal é esse? Descobriram? A na terceira, R na segunda? Bom. Coeficiente 1. Parte literal, A na terceira, R na segunda. Lembre-se, A na terceira é A vezes A vezes A. R na segunda, R vezes R. Lembra da propriedade comutativa lá do sexto ano? Que bicho é esse? Aqui. Arara. Ra. 3 As, 2 R's.
Esse exemplo serve para mostrar que a ordem das letras pouco importa. A propriedade comutativa garante que eu possa embaralhar. Só não vão escrever arara assim na aula de português. E esse bicho aqui qual é? Foi escrito com tinta azul, com letra bem pequenininha, uma ararinha azul. Bom, saindo da brincadeira, eu só posso juntar termos que forem semelhantes. Então, se eu for fazer essa operação aqui, ó, 2x mais 5x, a primeira coisa que eu preciso ver é se são semelhantes, se a parte literal é a mesma. E é x e x. Mesma parte literal, só preciso somar o coeficiente. 2 mais 5, 7x. Tá? Se os termos são semelhantes, se a parte literal é a mesma, a gente pode juntá-los. Somando, ou se fosse o caso, sei lá, 5y menos 9y, diminuindo. Ó, semelhantes, porque y e y. 5 menos 9 menos 4y. Só posso somar ou subtrair se os termos forem semelhantes. Cuidado. Se eu tivesse, por exemplo, 3ab ao quadrado mais 5a ao quadrado b. Aparentemente, assim, à primeira vista, parece que são semelhantes. Não são. Olha só. A, B2, ou seja, eu tenho duas variáveis B. B, B. A2, eu tenho duas variáveis A e uma B. Ó. Não são semelhantes. Não adianta ter a mesma letra, o mesmo expoente, se esse expoente não estiver no mesmo lugar. Eu preciso que sejam as mesmas variáveis com os mesmos expoentes naquela variável. Certo? Então, esses dois aqui eu não posso juntar, não posso somar, porque não são semelhantes. Tranquilo nessa parte? Então, vamos ver como a gente define o grau de um monômio. Por exemplo, se eu tivesse 7x, eu tenho um termo do primeiro grau, porque o meu expoente aqui na variável x é 1. Então, esse aqui é um termo do primeiro grau. Se eu tiver um outro monômio, 9y2, eu tenho um monômio que tem uma variável com expoente 2. Então, a gente diz que esse aqui é um monômio do segundo grau. E assim por diante. Se o expoente da variável for 3, terceiro, se for 4, quarto, quinto, sexto e assim por diante. Agora, se eu tivesse, por exemplo, 6x2y3, eu posso dizer que é um monômio do quinto grau. 2 mais 3, 5. Então, monômio do quinto grau. Ou, eu posso dizer que é um monômio do segundo grau na variável x, porque o expoente do x é 2, e do terceiro grau no expoente, na variável y, porque o expoente dela é 3. Então, cuide. Grau desse monômio, 5. Agora, se eu especificar qual o grau desse monômio na variável x, é 2, porque o expoente do x é 2. Qual o grau desse monômio na variável y? 3, porque o expoente do y é 3. Se eu não definir para qual variável eu estou falando, somo todos os expoentes. Se eu definir uma das variáveis, é só aquela que eu tenho que olhar. Beleza? Agora você já tem as manhas iniciais. Vai ficar um videozinho, que já teve aí um spoiler na semana passada, para vocês não esquecerem quando a gente pode somar. No início do videozinho, tem um erro gravíssimo. O cara está fazendo o cálculo de 6x3 mais 5x2 mais 2x mais 1
E aí ele coloca a seguinte resposta. 6 mais 5, 11, mais 2, 13. x3 mais x2, x5 mais x, x6, mais 1. Esse é o principal erro que se comete. Eu só posso juntar se os termos forem semelhantes. Se não são semelhantes, eu não junto. Como aqui a gente está vendo que aqui, ó, x3, x2 e aqui é x1, eles não são semelhantes. Eu não tenho o que fazer, eu não posso juntá-los. Vai ficar 6x3 mais 5x2 mais 2x mais 1. E assim fica. Isso aqui está completamente errado, como vocês vão ver no videozinho a seguir. Antes disso, deixa o like. Quem não segue ainda, segue o canal. E vamos nessa. Se liga no videozinho, sem dar risada, e faça um tema. Cálculo distraído, não reparei nos expoentes, estava confuso sem saber o que fazer, era só juntar semelhantes.